Márcio, quando você falou o plantio direto, eu fiquei pensando assim, como é um plantio direto? Como é que funciona o plantio direto? Né? São técnicas que a gente vai aprendendo no nosso dia a dia, né? E que vai, cada dia mais, fazendo com que a nossa agricultura ela desenvolva. Então, fala para nós, Márcio, como é feito o plantio direto? Veja bem, a grande maioria do produtor, ele tem por costume revolver o solo. Ele acha que quanto mais ele revolver o solo, melhor o solo fica para o plantio. No plantio direto, muito pelo contrário. Quanto menos a gente revolve o solo, melhor condição para o plantio. Então, a premissa do plantio direto é essa. Eu vou plantar, mas com o mínimo de revolvimento de solo. E as premissas do plantio direto é o seguinte: é a cobertura de solo com a palhada, é evitar a erosão e manter os organismos vivos do solo. Então, essas são as premissas do plantio direto. E o que eu ganho com isso, com o plantio direto? Eu ganho, com a cobertura do solo, eu vou manter a microbiota do solo lá. Essa microbiota vai estar lá íntegra. Eu não vou revolver o solo, eu não vou expor o solo, né, as camadas de solo que estão por baixo. Eu não vou expor essas microbiotas, os organismos vivos que estão no solo. Eu não vou tirar a palhada que protege esse solo. A palhada, eu costumo dizer que ela é como uma camisa, como um protetor solar para a nossa pele. Ela é para o solo. Então, quanto mais palhada eu deixo no solo, que é a premissa do plantio direto, mais proteção eu tenho para o solo. Segundo, se eu deixo a palhada, eu não tenho risco de perder solo por erosão. Eu tenho uma palhada protegendo o solo. Tem a enxurrada, essa palhada vai fazer aquela água penetrar e vai conservar as partículas do solo. Não vai haver enxurrada, as partículas do solo vão ficar íntegras. Entendeu? É interessante quando o Márcio fala em deixar apagado, mas isso Márcio, para qualquer plantio, por exemplo, na nossa região, a gente sabe que há muitos plantios feitos no período de chuva, né, que é chamado sequeiro, e há plantios irrigados. Esse é para qualquer plantio ou para alguns plantios específicos? Existe assim, no cotidiano, existe algumas culturas que são mais adaptadas ao plantio direto. O milho, por exemplo, a cana-de-açúcar, feijão de corda. São plantios que a gente pode usar muito bem a palhada. Márcio, quando eu não tenho essa oportunidade de deixar a palhada da cultura anterior para a próxima cultura, a gente mantém somente o roço. Por exemplo, eu estou trabalhando com uma cultura perene, por exemplo, da laranja. Eu vou mantendo aquela camada de solo coberta por ervas daninhas, capim ou que você tiver lá na sua área. Você vai mantendo o roço, só roçagem, fazendo o coroamento, e assim você vai introduzindo uma técnica de plantio direto dentro das culturas. Olha, rapaz, que interessante. Já que a gente já falou isso aqui outras vezes, aonde eu tenho acompanhado alguns agricultores, e o agricultor, a gente vê a maioria deles preocupado em fazer a capina, em fazer até mesmo a roçagem, mas sempre naquela preocupação de deixar o pé da planta limpo, né? Ou até mesmo de arar a terra, né? Não, tem que arar, tem que gradear, tem que fazer todo esse processo. Ou seja, é uma cultura que o pessoal já estão, como é que diz, acostumado a fazer. Exatamente. Então, como nós falamos no início, o produtor ele acha que quanto mais ele revolve o solo, mais o solo vai ficar bom para o plantio, para o cultivo. E dentro das premissas do plantio direto, a gente fala, quanto menos a gente revolve o solo, mais o solo está propício. E tem outro porém aqui. Se eu deixo a camada de solo, se eu deixo cobertura de solo, se eu deixo uma cobertura morta, essa cobertura morta, ela vai se incorporando ao solo, vai se decompondo, e no final ela vai resultar em quê? Nutrientes para a planta. Se eu tiro essa camada de matéria, se eu tiro esse material, se eu tiro esse capim, se eu tiro essa palhada, se eu tiro essa erva daninha ali, que ela está ali, eu deixo o solo exposto, eu vou perder nutriente
Pela chuva eu vou perder nutriente pelo vento, o vento vai passar e vai levar nutriente. Eu vou perder nutriente através da evaporação. A evaporação vai levar os nutrientes, principalmente o nitrogênio, que é muito volátil. Então, no cultivo mínimo, ou no plantio direto, como também pode chamar de cultivo mínimo, nós temos essa vantagem. Vou diminuir muito o custo da minha produção sem a utilização do adubo. E essa palhada, no futuro, ela vai virar nutriente para as plantas. Essa é uma das premissas importantes para o produtor pensar em introduzir essa cultura do plantio direto, do cultivo mínimo na sua propriedade. É interessante quando o Márcio fala isso sobre a cobertura. Por exemplo, eu vi o meu pai fazer isso. Ele plantou uma roça, plantou lá milho, feijão, mamona, e de repente as chuvas começaram. Não foi esse ano, né? Que esse ano foi meio devagar para a chuva. Graças a Deus deu uma invernada aí agora essa semana. Mas eu vi ele querendo fazer um outro plantio, mas não tinha terra pronta. Isso me chamou bastante atenção, e ouvindo você falar agora eu acabei de entender o que aconteceu lá. E aí tinha uma capoeira, a gente chama de capoeira, né? Isso. Né? E ele disse, não, eu vou plantar dentro dessa capoeira aí. Plantar, e aí eu limpo ali ao redor, e plantou. Rapaz, eu vou te dizer, a planta que ele fez dentro dessa área que a gente chama capoeira, deu melhor do que a área que ele vinha cultivando. E a gente ficamos sem entender, como é que pode, rapaz? Um mato que estava aí, uma capoeira, a roça estava aí parada, mas era exatamente isso. Aquele mato que tinha apodrecido ali, né, aquela terra, ela estava totalmente adubada. Totalmente adubada. Toda a folhagem que caiu ali, ela alimentou os micro-organismos, e esse micro-organismo fez a decomposição dessa folhagem, ela virou humus e virou nutriente das plantas. Olha que interessante. Então, se eu tenho uma folhagem lá, um potencial incrível dela virar nutriente, lá na frente eu não vou gastar com adubação. E vejam que o custo com adubação é um dos maiores custos de produção. O custo operacional com adubação, para você, além do adubo ser caro, seja qualquer um que você use, seja o adubo químico, seja o adubo foliar, seja o adubo orgânico, não são produtos baratos para você utilizar. Você tem esse potencial de transformar a massa verde que você tem na sua roça, na sua propriedade em adubo. E nós ignoramos isso. Por costume, porque a gente vem de uma educação que tem que se trabalhar o solo. Tem que se revolver o solo. E nesse que tem que se revolver o solo, eu vou perdendo nutrientes. Vou perdendo a composição do solo, os micronutrientes, os macronutrientes. Os organismos vivos que são muito importantes para fazer essa decomposição, para levar esses nutrientes para as plantas. É interessante, mas quando a gente falando assim, eu não sei se você concorda ou não, mas assim, eu tenho plantado roças e às vezes a gente não dá conta de limpar, né? Eu vou falar a linguagem do homem do campo lá, que eu sei que ele está nos assistindo agora e quer fazer essa pergunta. E o mato cresceu. Ao invés de eu capinar esse mato, né? Ao invés de eu capinar, carpir lá, né? Algumas pessoas chamam capinar, outros vão chamar de carpir, né? Uhum. Ao invés de eu carpir ou capinar esse mato, se eu arrumasse uma forma de roçar ele, mesmo aquele mato verde, eu poderia roçar ele, deixar ele ali em cima da terra ali? Exatamente. Em vez de você capinar, você expor o solo, você vai fazer a roçagem. No início, você vai achar que isso aqui não vai dar certo. Eu rocei e ficou, e ali vai continuar aquela briga, aquela disputa entre nutriente, planta e erva daninha. Depois da segunda roçagem, você vai ver que é diferente. As plantas elas vão ser cortadas, as folhagens dela vai cair, o tronco vai cair, a madeira vai cair, vai começar a se decompor, vai começar a formar uma camada espessa no solo, vai conservar a umidade do solo e agregar em nutrientes. A princípio você diz, não. Eu vou deixar a planta vai continuar competindo. Vou deixar o mato vai continuar competindo.
Início você vai achar complicado, mas depois que você faz a segunda roçagem, ou dessecagem, que a gente chama também de dessecagem, né? Tem algumas técnicas de dessecagem, que a gente pode falar mais adiante. Essa camada de mato, essa camada de erva daninha, ela vai se acomodando em cima do solo, vai proteger o solo dos raios solares, vai proteger o solo de evaporação, vai manter a umidade do solo, vai manter os micro-organismos vivos importantes, a microbiota do solo, vai manter os nutrientes importantes no solo. E outra, vai recompor tudo que a planta consumir ali, aquela palhada, ela vai devolvendo, vai repondo. E assim vai, formando um ciclo. E cada roçagem que você dá, vai formando uma camada mais grossa, vai acrescentando.